E hoje eu recebi algumas mensagens, alguns videozinhos aí falando dos pais. E a gente acaba percebendo que ser pai na verdade, as pessoas esperam muito de nós. Os nossos filhos, a nossa esposa, a igreja. E se nós não tivermos auxílio de Deus, nós não vamos dar conta. Efésios capítulo 6, eu quero tomar esse texto por base, mas não quero explanar o texto. Mas é um texto que fala dessa relação pai e filho. A partir do verso 1 do capítulo 6, lemos assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então esse é o texto, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos, para falar um pouquinho sobre ser pai. A Bíblia fala de filhos que devam obedecer os pais, que devam honrar os pais, que devam ser filhos obedientes. E todo pai e mãe quer filhos assim. A nossa sociedade precisa de filhos assim, e filhas também. Mas essas crianças, elas não nascem prontas. E recai sobre pai e mãe, e particularmente sobre os pais, o desafio de montar este filho, filha, do jeito que Deus aprova e do jeito que vai trazer alegria para a família. Então, gente, recai sobre os pais. E vamos fazer de conta que hoje não tem mãe presente aqui, tá? A responsabilidade de gerenciar o seu lar. E quando a gente sai da igreja ou do cartório, casado, legalmente documentados, começa um desafio e a ficha começa a cair. E passa algum tempo, para alguns muito, para outros menos. E aí de repente a esposa está grávida, e é aquela festa toda, às vezes. E de repente chega uma criança. E no caso de alguns mais corajosos, 3, 4 e até 5, como no caso da minha família, 6. E eu fico pensando, que homem foi meu pai? Que homem? Criou 6, aliás 5 e mais uma menina. E eu lembro da dureza da vida do meu pai. Dureza essa que eu não vivo nem 5%. Para criar uma família honesta, com princípios e com, como dizem alguns aqui, o de comer. Então, gente, a Bíblia diz assim que o pai precisa aprender a não irritar o filho. Como é que é isso, gente? E hoje os direitos das crianças estão assim. Mas a Bíblia diz: cria o teu filho no temor. Na disciplina e na admoestação do Senhor.
Então, irmão, ser pai é primeiramente um privilégio. Ser pai é bênção de Deus. Mas é um privilégio que implica numa porção de outras coisas. Então, ser pai é ser um pacote, um conjunto de coisas boas. Um pacote de onde todo mundo está tirando constantemente e não pode acabar. E aí, como é que faz? Então, se eu fosse pegar a primeira letra do nome pai, eu diria que ser pai é ser presente. E aí começa o desafio. O grande desafio do pai é quase que ser onipresente, não é? Porque ele precisa ser presente, mas se ele é um pai provedor, e eu estou olhando para o Vinícius ali, não é pai ainda, não é, Vinícius? Não. Mas Vinícius tem que viajar e viajar e viajar, não é verdade? Imagina se tivesse um filho. Considerando, irmãos, que esse pai presente precisa ser o pai provedor. O pai que supre a despensa. E não só filho e a esposa e a família, mas a sociedade cobra dele um pai provedor. E às vezes, para providenciar as necessidades básicas da família, ele precisa ficar ausente. E nem todos têm a mesma habilidade, irmãos. Mas ele precisa ser também um pai participativo, que depois de um dia de trabalho, obrigado, irmão. Depois de um dia de trabalho extremamente cansado, aí tem que brincar de cavalinho com o filho. Mas ele precisa fazer isso sob pena de perder o contato. É um desafio, irmãos, que nenhum homem consegue suportar na força do seu braço. Um homem que é presente, um homem que é participativo, um homem que é provedor. E as irmãs que estão na cozinha, não é, preparando o alimento, elas sabem a dificuldade que é estar na cozinha desprovida de tudo aquilo que precisa. E quando eu tive a oportunidade de fazer um cursinho de cozinha, eu aprendi que o grande segredo da cozinheira é a criatividade. E cozinhar é bom demais, mas você tem que ter o que cozinhar. E eu sei o que é isso. Embora meu pai sendo um homem que trabalhava duro, às vezes minha mãe não tinha o que ela queria para fazer. E aí ela precisava se desdobrar, ir para a roça, ir para a horta, inventar com um sorriso no rosto. E aí entra o papel dela, a compreensão. Mas ser pai é ser presente. Ser pai é ser provedor do ponto de vista de Deus. Ser pai é ser parceiro, mesmo que não tenha tempo para isso. Mesmo que não tenha disposição para isso, ele precisa ser. Sobre pena de perder o seu filho, no sentido relacional. Ser pai é ser protetor. E o pai pode ser o mais desprovido de força física. Na cabeça do filho, ele é o cara. E nós, pais, precisamos imprimir no coração dos nossos filhos essa verdade. De que debaixo de Deus e com a força dele, nós somos os protetores. Mas quem tem a responsabilidade sabe quão difícil é ser tudo isso dentro de um vaso, como Paulo diz, um vaso de barro, porque antes de tudo isso, o pai é apenas um homem.
apenas um homem. Sem muito recurso, o pai é alguém extremamente incapaz de fazer tudo isso se ele não buscar Deus. Então imagina um homem que não conhece Deus de verdade. Mas é interessante, irmãos, que tudo isso, então eu peguei lá a primeira letra do nome pai. Mas a última letra que fala de amor, e é interessante lembrar que Deus passa para o homem, pensando em termos de família, a responsabilidade de prover a casa de amor. Maridos, amai continuamente, constantemente, vossas esposas, a ponto de, se necessário, morrer por elas. E como é que alguém consegue tudo isso, gente? Se não for por Deus, ele não dá conta. E aí muitos irmãos também não estão conseguindo usar o recurso que Deus dá e não estão dando conta. O amor precisa permear, ele tem que ser a base de todas as outras virtudes. O padrão é assim como Cristo amou a igreja. Esse, irmãos, é o nosso desafio como homem. E foi para isso, irmãos, que Deus nos deu uma pessoa que vai nos auxiliar. E é por isso que é importante escolher bem, porque senão essa pessoa vai se tornar mais um peso. Ao contrário também é verdade. Mas eu lembro do meu pai indo para a roça. Não sei se alguém aqui viveu na roça. De trabalhar o dia inteiro na roça. E de chegar em casa, então, extremamente cansado. E meus irmãos, na nossa casa, naquela época, 1960, 65, não tinha chuveiro. Pelo menos lá em casa não tinha. O pai chegava, ia para o rio tomar banho. No inverno ou no verão. Para nós em casa, então a mãe pegava uma bacia grande, botava no fogão a lenha e a gente tomava um banho de caneca. Minha irmã, depois que crescemos, trabalhava no hospital, tinha que manter a roupa impecavelmente branca, passando a roupa com ferro à brasa. E por diversas vezes, ela ganhou no hospital o prêmio por ser a funcionária cuja roupa era mais impecável. A gente tinha uma mãe, a gente tinha um pai, que se desgastavam lá fora para que nós pudéssemos ter o básico com suficiência. E esse é o desafio para os pais de hoje. Vivendo numa outra época, época moderna, com tanto de recurso, sabe, a tecnologia funciona, mas Deus não diminui a responsabilidade dos homens pais. E eu não tenho receio de dizer que mais de 90% do problema dos filhos estão na forma como os pais fazem em casa. Eu tenho costumado dizer, e eu creio que o negócio de Deus é com os homens. Foi por isso que Ele deu uma auxiliadora, para ajudar esse homem nos desafios que ele tem. Então hoje, no Dia dos Pais, ou nesse calendário, a gente pensa em dar presente para os pais, aquela festa toda. Mas eu, como pai, eu entendo que talvez o maior presente seja um coração obediente por parte dos filhos, um coração grato, um coração que compreende. Porque às vezes esse homem pai, ele não consegue ser assim tão presente. Ele não consegue ser participativo e o pior de tudo, às vezes não consegue prover o que a família precisa.
Irmãos, a experiência mais dura que eu tive, assim, de poder ouvir alguém conversar, é quando alguém, um irmão, perdeu a família. A esposa foi embora. Irmãos em Cristo. E ela me procurou para explicar a situação, e eu perguntei qual é o problema, qual é o erro do seu marido, e ela falou assim, eu não quero comentar nenhum, tá? Por favor, é para você entender. Ela falou assim, o erro dele foi trabalhar demais. Eu fiquei embasbacado, eu procurei ele, falei, irmão, e ele falou assim, pastor, eu sou um filho que cresceu sem pai, padecendo necessidade de todo tipo, e eu não queria que a minha família passasse pela mesma coisa. E como diria alguns, durma então com barulho desse. Eu sei que nada justifica, mas é possível de acontecer. Então esse homem pai, ele precisa de equilíbrio, irmão, essa capacidade de Deus para balançar isso. Eu preciso ir lá, sim, buscar recurso, mas eu não posso abrir a torneira e abrir a pia embaixo, porque aí nunca enche, vai acabar a água da caixa. Então ser pai, além de tudo isso, significa ser parceiro de Deus, sabe? Andar pertinho dele, para poder buscar dele tudo isso que a gente precisa, essa capacidade, irmão, sabe? O nosso celeiro, ele tem que estar sempre produzindo, eu preciso proteger, eu preciso cuidar, eu preciso providenciar o que comer, eu preciso amar, enfim, é uma luta que homem nenhum, por mais forte e inteligente que seja, dê conta. Aliás, inteligência é algo que a letra I sugere. O pai também precisa ser um cidadão inteligente. E a inteligência, irmãos, é que vai dar a ele a possibilidade de ensinar esse filho no caminho. E eu aprendi o caminho da igreja com meu pai. Depois de muito tempo, depois de muitas brigas, começou um trabalho de Deus na vida dele através do rádio. Meu pai escutando as mensagens do rádio, e meu pai botando um copinho com água em cima do rádio, e me convidando para estar com ele. A gente levantava cedo no domingo, e ouvíamos a mensagem do missionário Luiz Carlos Pinto, há muitos anos. Está velhinho esse homem. Ele é da igreja quadrangular. O nome do programa era Visita ao Seu Lar. E um dia desse minha irmã mandou uma mensagem extremamente emocionada, porque num encontro ela encontrou esse homem, que foi o instrumento que Deus usou para levar a mensagem até o coração do meu pai. Naquela época, e hoje também, mas pedia para levar roupa lá para ele orar e tal, e todo mundo, meu irmão ia lá em Porto Alegre, na capital, levar a roupa do pai para o missionário orar. Mas eu tive um pai que me orientou nesse caminho. Um pai que foi severo. Um pai que me ensinou português sem saber português. Com meu pai eu entendi que não é não e sim é sim. E a Bíblia confirma isso. Eu acho que o grande problema dos filhos de hoje é aprender português. Você fala não, não e não. Gente, na minha cabeça não entra isso. Porque eu aprendi com um pai que não admitia a desobediência. Claro que depois de uma certa idade ele não me acompanhava em tudo. Mas ele morreu, eu tinha 10 anos. Então nesses 10 anos eu aprendi, irmãos, obedecer toda a autoridade. E o desafio para vocês, para mim, é conseguir ensinar aos nossos filhos o valor do sim, o valor do não, o valor do espera, o valor do pai não pode agora. Sem se prover, né, dessa camada do bico,
pai não permitia isso. Cara feia, tá doente, meu filho? Tá com fome? Não, então para que isso? Um homem da roça. Terceiro ano primário. E se eu sou um homem hoje de respeito, foi ele e foi mãe. Usando cinta, usando a vara, nos ensinando limites e, sobretudo, nos ensinando o caminho que conduz a Deus. Minha mãe era extremamente contra, mas a mudança que Deus operou na vida dele tocou no coração dela. E assim que ele morreu, ela tomou conta do bastão e nos deixou um legado de seguir Jesus. Um dia desses, minha irmã me mandou uma mensagem semana passada. E ela disse assim: eu estou muito nostálgica hoje, eu estou querendo um colinho. Minha irmã tem 52 anos, viu, gente? Mas não deixou de ser gente. E ela disse assim: eu estou com saudade de mãe. Mãe era baixinha e depois que amputou as pernas ficou assim. E ela disse assim: mesmo sabendo que minha mãe não podia me proteger, fazer nada, mas se eu estivesse com ela, eu sentia segurança. Uma mulher de Deus, mas que atazanou a vida do meu pai muito, até se converter. Eu tive um pai que foi bênção, mas que bateu nessa mulher, até se converter. Então o modelo de conversão eu vi no meu pai, porque eu vi meu pai chegando em casa. Hoje é o dia do desabafo, estão gravando não, né? Então, mas não põe no ar não. Irmãos, os nossos colchões lá em casa era de palha de milho desfiado. Alguém já dormiu num desses? Quando o pai brigava com a mãe, sabe o que ele fazia? Ele ia nas camas e jogava tudo no chão, aquela confusão. E eu e minha irmã debaixo da cama. E depois ver esse homem ajoelhado, orando, ver a mudança que ele impôs na nossa família, só pode ser de Deus. E nós herdamos tudo isso. Herdamos uns problemas de saúde também, né? Ninguém é perfeito. Ser pai é isso. Ou um pouco disso. E na minha caminhada eu não consegui reproduzir muitas coisas que eu queria em relação às filhas que Deus me deu. Mas eu tentei passar para elas algumas verdades que eu considerava essenciais. E aí Deus temperou isso com a graça dele, e elas estão aí, servindo a Deus conosco. Nossa maior alegria, irmãos, sem sombra de dúvida, é ter a nossa família envolvida no projeto de servir a Deus. O mesmo coração. Isso realiza qualquer homem que se preze. E o grande desafio não é o quanto eu tenho, mas o que vai sobrar de tudo que eu tenho. Então, ser pai significa amar o suficiente para se entregar. E às vezes não ser compreendido, ainda fazendo o melhor. Mas o pai, além de ser presente, além de ser alguém que ama, ele precisa ser intercessor. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício em favor dos filhos que iam para Gandaia. Graças a Deus eu não tive esse problema, de ter que orar pelas minhas filhas na Gandaia, mas tenho a responsabilidade de interceder por elas. Senhor, ajuda minha filha. Senhor, livra minha filha. Senhor, abre os olhos dela. Enfim. O pai precisa ser um intercessor. O pai precisa ser um instrutor. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas a instrução precisa ser com inteligência, porque Hebreus 12 diz que Deus disciplina
A todo filho é quem recebe. E nós, enquanto pais, aprendemos que a maior prova de amor é a disciplina. Mas como é que a gente aplica a disciplina de uma forma aceitável? E a palavra de Deus diz: toda disciplina no primeiro momento traz dor, traz choro e traz raiva também, porque eu fiquei com raiva do meu pai durante muito tempo. E depois eu aprendia, e ele me amava. E depois que ele morreu, eu não tive dúvida. Então, irmãos, ser pai é depender de Deus, reconhecendo diariamente a nossa limitação, reconhecendo diariamente que nós estamos abaixo do nível. Ser pai é sustentar sobre os ombros todo o peso e a responsabilidade da família. E quando ela é boa, amém, mas quando ela é ruim, é responsabilidade nossa. Ah, mas eu sei de alguns filhos que depois de grande eles entortam para um lado. Pode ser. Mas a construção que eles vão fazer depende da base que a gente vai dar. A Bíblia diz que o filho é como a flecha na mão do arqueiro. Então, quando se solta uma flecha e ela erra o alvo, a gente não diz: oh, que flecha burra. É o arqueiro que não conseguiu acertar o alvo. E aí nós cantamos hoje: eu quero ser, como uma flecha que acerta o alvo. E quando nós estamos nos rendendo ao direcionamento e ao impulso que Deus dá, certamente nós vamos atingir o alvo. Mas tem custo. Então hoje de noite, irmãos, eu queria trazer esta breve palavra aos meus irmãos e amigos e companheiros de luta, os pais. E para os pais mais novos, e para aqueles que nos próximos anos serão pais, o desafio ainda é maior, porque a iniquidade vai ter se multiplicado, e isso vai exigir muito mais dos pais. Pais presentes, irmão. Pais que cuidam dos filhos. Pai de todo tipo. O Renan hoje postou aí um videozinho falando de tudo que é coisa, tudo que é tipo de pai. Mas são as diversas faces de um pai. Um pai que tenta se superar na força que Deus dá todos os dias. Mas ele precisa de uma mãe compreensiva também. Uma mãe que às vezes vai abrir mão um pouco daquele tempo que ela merece, que precisa, para que o tempo do pai com os filhos possa ser otimizado. Então, para vocês que não escolheram ainda, aí, dobrem os joelhos, para que Deus ensine vocês a garimpar, nesse caso aqui, uma esposa desse nível, desse pilar. Mas isso vale para as irmãs também que estão procurando, não sei se procurando é a palavra certa, mas que estão em busca, não sei como é que eu digo, de um varão. Você está rindo, né, Fernando? Então, irmão, ser pai é ser um conjunto de coisas boas. É ser uma fonte de água potável e inesgotável. E é por isso que eu admiro esses pais que tiveram muitos filhos, porque da onde eles tiravam essa capacidade, essa força? Meu pai era meio rude, mas talvez se ele não fosse, ele não dava conta. E eu vou terminar dizendo que meu irmão mais velho, ele diz: olha, meu irmão mais velho tem 69 anos hoje.
Ele disse: se meu pai estivesse vivo, eu ainda ia continuar escutando os conselhos dele. Então, irmãos, para que nós, quando Pai, partirmos, para que a gente possa deixar um legado dessa natureza, é necessário pagar muito caro nessa caminhada. A maioria aqui não vai ter nada para deixar de dinheiro, de recurso, mas deixemos, irmãos, um legado que atrele os nossos filhos a Deus. Que nesses anos já vividos, somados aos que ainda nos restam, nós possamos fortalecer essa base para que os nossos filhos, naquilo que dependeu de nós, sejam pessoas que vão fazer a diferença amanhã. Se o Senhor me chamar hoje, eu vou em paz, ciente de que Cátia e Kézia vão fazer a parte delas dentro das limitações. Que elas aprenderam isso e é isso que me deixa em paz. Não vai dar para deixar uma casa, pelo menos até então. Não vai dar para deixar um carro, só se deixar Kombi, hein, Kézia? Mas um legado de nunca ter desistido, a despeito de tudo aquilo que passamos, porque aprendemos que Deus cuide de nós. Então, para você, irmão, pai, você que é guerreiro, você precisa continuar lutando. E quando chegar a sua hora, morra lutando. Isso é glorioso. Jesus morreu lutando. Ele não desistiu. E Ele é o nosso Pai maior. Louvado seja Deus. Amém?